Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole, dá vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 211, 7 de abril de 1899. Luísa consola Jesus. Ele diz: quero fazer de ti um objeto das minhas complacências. Continuo o mesmo estado, mas especialmente esta manhã, passeia amargamente. Quase tinha perdido a esperança de que Jesus viesse. Oh, quantas lágrimas eu tive que derramar. Foi exatamente a última hora e Jesus não veio ainda. Ó Deus, o que fazer? Meu coração estava com uma dor tão forte e em um contínuo palpitar, tão forte que sentia uma agonia mortal. Em meu íntimo dizia-lhe: meu bom Jesus, não vês tu mesmo que me sinto falta da vida? Ao menos diz-me como se pode fazer para estar sem ti. Como se pode viver, se bem que sou ingrata ante as tantas graças, sem embargo te amo e te ofereço esta pena amarguíssima de sua ausência, para te reparar por mim gratidão. Mas vem, Jesus, tenha paciência, é tão bom. Não me faça esperar, vem. Ah, talvez você não saiba o quão cruel tirano é o amor, e por isso não tem compaixão de mim? Enquanto estava neste estado tão doloroso, Jesus veio e com toda a compaixão me disse: eis que eu vim, não chores mais, vem a mim. Em um instante me encontrei fora de mim mesma, junto com ele, e eu olhava, mas com tal temor de que de novo pudesse perdê-lo, que a rios me escorriam as lágrimas dos olhos. Jesus continuou a me dizer: não, não chores mais. Olha para o quanto estou a sofrer. Olha para a minha cabeça. Os espinhos penetraram tão profundamente que não há nada fora. Vês quantos cortes e sangue cobrem o meu corpo? Aproxima-te, dai-me um alívio. Ao ocupar-me das penas de Jesus, eu esqueci um pouco das minhas, e assim comecei por sua cabeça. Oh, como era dilacerante ver aqueles espinhos tão metidos dentro que mal se podiam puxar. Enquanto isso fazia, Jesus se lamentava de dor, era tanta dor que ele sofria. Depois que tirei aquela coroa de espinhos, toda despedaçada, a uni de novo, e sabendo que o maior prazer que se possa dar a Jesus eu sofrer por ele, tomei-a e a afundei sobre a minha cabeça. Depois, uma por uma, fez-se beijar as chagas e em algumas delas queria que chupasse o sangue. Eu tentei fazer tudo o que ele queria, mas em silêncio, silêncio. Quando a Virgem Santíssima se apresentou e me disse: pergunte a Jesus o que ele quer fazer de você. Eu não me atrevia, mas a mãe me incitava a fazê-lo. Para satisfazê-la, aproximei os lábios ao ouvido de Jesus e disse: que queres fazer de mim? E ele respondeu: quero fazer de ti um objeto das minhas complacências, do meu agrado. E no ato mesmo de dizer essas palavras, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então, assim, o que Jesus falou para mim aqui? Ele falou assim que nesse trecho, o que é mais importante para ele, né, é que a Luísa, a amargura dela é por causa dele. É sofrimento por amor a ele. Então, isso não machuca ele. Mesmo que ela fale coisas assim, bestas que ela fala, não machuca ele, né? Ah, mas tem hora que ela fala umas coisas, ele puxa a orelha dela. Puxa, mas na verdade ele sabe que essas dores que ela está sofrendo é por amor a ele, é por se ocupar somente com ele. E isso não tem preço, né? É o objeto realmente das complacências. Ele conseguiu a coisa que ele mais queria no planeta: uma alma que não pensa nela mesma e que só pensa nele, ele, mais nada. Então é muito grande esse mistério. Então ela está chorando, ó, quantas lágrimas eu tive que derramar. Mas isso para Jesus é perfeito. É lindo, é tudo o que ele mais necessita da alma, é esse amor, esse contínuo palpitar tão forte que senti essa agonia mortal. Em meu íntimo dizia ele: meu bom Jesus, não vês tu mesmo que me sinto falta de vida? E é isso mesmo que ele quer que ela não tenha vida sem ele, que o motivo de viver dela seja ele, né? É o que ele deseja, por isso que ele permite que ela sinta as privações para poder produzir esse sentimento, né? Da alma é muito grande. Se bem que sou ingrata ante tantas graças, porque são todas reparatórias. Ninguém sente isso por Jesus. Aí tem uma alma que sente. Então o que que ela faz? Ela faz em nome de todos. O que todos não fazem, ela faz e faz muito bem feito e assim exageradamente e derrama assim uma doçura imensa.
na amargura de Jesus pelas outras almas que não sentem a mesma coisa. Então, ela precisa sentir exageradamente, né? Muito grande, um processo, assim, uma coisa grandiosa, ser muito grande o sacrifício dela para que possa cobrir toda a ausência de amor das outras criaturas. Então, é muito importante. E aí ele fala, eis que eu vim, não chores mais, vem a mim. Em um instante me encontrei fora de mim mesma, junto com ele, e eu olhava, com tal temor de que de novo pudesse perdê-lo. Então, olha só quantos sentimentos que ela tem. O medo de perder é outro sentimento muito gracioso para Jesus, muito doçura, né? Que traz uma doçura, um consolo muito grande para Jesus. E aí depois ela, né? Ela tá chorando por amor a ele, por estar sofrendo, por ele estar, né? Por ele estar longe. Aí ele mostra para ela que ele está sofrendo, com os espinhos na cabeça. Então ele vem, em vez de aparecer lindo, maravilhoso para matar a saudade dela, ele vem dolorido, ele vem sofrendo, né? Para poder ela mostrar mais amor por ele ainda, para ela poder exagerar mais no sacrifício de amor por ele, né? Aí ele fala: vê quantos cortes e sangue cobrem o meu corpo? Aproxima-te, me dá-me um alívio. Olha só. Ele quer que ela esqueça dela e fica só para ele. Isso é muito importante, porque é uma reparação hiper, super, mega importante. Né? Uma alma esquecer totalmente de si mesma e lembrar dele, esquecer das suas próprias dores e só lembrar dele. É a nossa vida, gente. Não é só a Luísa que deve viver isso, é a gente que tem que viver isso. O filho da divina vontade vive exatamente isso. Tem que desaparecer os seus interesses e só ter os interesses de Jesus. Você não pode focar nas suas coisas. Não pode sentir dores pelas suas necessidades, mas só pelas necessidades de Jesus. É muito importante você focar nisso. Perceber que é assim que você vive, tá? Trabalhar isso em você de alguma forma, né? Decidir viver assim, né? Desejar viver assim, pedir para Jesus essa graça, né? Para poder dar esse alívio a ele, esse consolo a ele. Ao ocupar-me das penas de Jesus, eu esqueci um pouco a mim. Então, é muito importante essa informação. Ela esqueceu as dela. Isso é exatamente o que Jesus queria. Ela fez a vontade dele. E assim comecei por sua cabeça. Ó, como era dilacerante ver aqueles espinhos tão enfiados dentro da cabeça de Jesus, que mal eu podia puxar. Enquanto fazia isso, Jesus chorava, se lamentava, porque ele sentia dor enquanto ela fazia. Uau, né? Depois que tirei aquela coroa de espinhos toda despedaçada, eu a uni de novo, e sabendo que o maior prazer, olha só que coisa mais linda, olha como que ela é grandiosa em amor, né? E sabendo que o maior prazer que eu possa dar para Jesus é sofrer por ele, tomei-a e a afundei sobre a minha cabeça. Gente, que lindo esse ato dela, né? E aí Jesus, né, Nossa Senhora até vem para poder curtir esse momento tão lindo que é, né? Depois, uma por uma, fez-se beijar as chagas. Então ela beijou as chagas dele e em algumas delas queria que chupasse o sangue, até chupar o sangue dele. Que coisa, meu Deus, que coisa linda, que momento, meu pai. Eu tentei fazer tudo o que ele queria, mas em silêncio, silêncio, quando a Virgem Santíssima não quis perder isso, né? E ela se apresentou e disse: pergunta para Jesus o que ele quer fazer de você, porque a Nossa Senhora deve ter sentido um prazer tão grande, né? Ela deve ter o mesmo prazer que Jesus tem de ver uma alma tão amante de Jesus dessa forma, né? E ela não quis fazer, né, ficar de fora. E aí ela falou, eu não me atrevia, mas a mãe me incitava a fazê-lo, e para satisfazê-lo eu me aproximei os meus lábios do ouvido de Jesus e disse, que queres fazer de mim? E aí Jesus falou, quero fazer de ti um objeto das minhas complacências. Então você está aqui para isso. Você vai ser a pessoa que mais vai me agradar, a pessoa que mais vai me reparar de todas as pessoas. Você vai fazer tudo o contrário que as outras fizeram. Tudo que pisaram na bola comigo, você vai consertar. Uau, né? Exageradamente, né? E vai ser o meu agrado total, o meu alívio, o meu consolo, a alma que mais né, me acalmou o coração, que mais me deu satisfação, meu Deus do céu. Né? E no mesmo ato de dizer essas palavras, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então é muito grande o mistério, né? Muito grande. E a Nossa Senhora quer fazer parte disso, né? E a Nossa Senhora agradou Jesus demais também, como mãe, ela foi a mãe mais perfeita, mais participante de tudo. Mas agora a Luísa tem essa oportunidade e a Nossa Senhora não quer ficar de fora, né? Participando junto nesse momento e colaborando, ajudando a Luísa a fazer mais por Jesus ainda, né? E ganhando, né? De Jesus essa certeza, né? Do que ela é, do que ela precisa ser, para poder ela entender que as privações dela também são importantes nesse momento, para que ela possa
ter fé e confiança cada vez mais em Jesus, né? De que ela é importante para ele, muito importante, né? Então, é isso. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus infinito, poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Até mais, gente. Deus abençoe. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da divina vontade a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então a Heloísa consola Jesus. Ele diz: quero fazer de ti um objeto das minhas complacências. Continua o mesmo estado, mas especialmente esta manhã, passeia amargamente. Quase tinha perdido a esperança de que Jesus viesse. Oh, quantas lágrimas eu tive que derramar. Foi exatamente a última hora e Jesus não veio ainda. Oh Deus, o que fazer? Meu coração estava com uma dor tão forte e em um contínuo palpitar tão forte que senti uma agonia mortal. Em meu íntimo dizia-lhe: meu bom Jesus, não vês tu mesmo que me sinto falta da vida? Ao menos diz-me como se pode fazer para estar sem ti, como se pode viver? Se bem que sou ingrata ante tantas graças. Sem embargo, te amo e te ofereço esta pena amarguíssima de sua ausência para te reparar por minha ingratidão. Mas vem, Jesus, tenha paciência. É tão bom, não me faça esperar, vem. Ah, talvez você não saiba o quão cruel tirano é o amor, e por isso não tem compaixão de mim. Enquanto estava nesse estado tão doloroso, Jesus veio e toda compaixão me disse: eis que eu vim, não chores mais, vem a mim. Em um instante me encontrei fora de mim mesma, junto com ele, e eu o olhava, mas com tal temor que de novo pudesse perdê-lo, que a rios me escorriam as lágrimas dos olhos. Jesus continuou a dizer-me: não chores mais, olha para o quanto estou a sofrer. Olha a minha cabeça, os espinhos penetraram tão profundamente que não há nada lá fora. Vês quantos cortes e sangue cobre meu corpo? Aproxima-te, dá-me um alívio. Ao ocupar-me das penas de Jesus, esqueci um pouco das minhas, e assim comecei por sua cabeça. Oh, como era dilacerante ver aqueles espinhos tão metidos dentro que mal se podia puxar. Enquanto isso fazia, Jesus se lamentava tanto, era a dor que sofria. Depois que tirei aquela coroa de espinhos toda despedaçada, a uni de novo, e sabendo que o maior prazer que se possa dar a Jesus é o sofrer por ele, tomei-a e afundei sobre a minha cabeça. Depois, uma por uma, fez-se beijar as chagas, e em algumas delas queria que chupasse o sangue. Eu tentei fazer tudo o que eu queria, o que ele queria, mas em silêncio, silêncio, quando a Virgem Santíssima se apresentou e me disse: pergunte a Jesus o que ele quer de você. Eu não me atrevia, mas a mãe me incitava a fazê-lo. Para satisfazê-la, aproximei os lábios ao ouvido de Jesus e disse: que queres fazer de mim? E ele respondeu: quero fazer de ti objeto das minhas complacências. E no ato mesmo de dizer essas palavras, desapareceu, e eu me encontrei em mim mesma. Perguntas, desse capítulo. Se você estivesse na mesma situação da Luísa, você acredita que sentiria a mesma coisa e falaria igual a ela sobre essas penas de privação da presença de Jesus? É interessante essa pergunta, né? Se você estivesse na mesma situação da Luísa, você acredita que sentiria a mesma coisa e falaria igual a ela sobre essas penas de privação da presença de Jesus? Isso aqui é forte, né? Esse trecho me tocou muito, né? Tocou muito, que eu fico até meio sem palavras, né?
Quando eu ouvi a meditação, eu rezei e comecei a pedir a Jesus para me dar essa graça, me ajudar nas situações que eu ainda fico amargurada, né? Nas situações que eu ainda fico assim, porque aqui a Luísa tá, o único sofrimento dela é a ausência dele, assim, né? Aparente, essa ausência aparente. É ela querer ele, né? São lágrimas derramadas por ele. Ele é o motivo das lágrimas dela, não é ela, não é pessoas, não é uma situação, não é algo que incomoda ela, a pessoa dela mesmo, assim, sabe? A autoestima moral dela, nada, nada da pessoa dela, né? É tudo por Jesus. E Jesus fica encantado, porque é muito reparatório ter essa pessoa na terra que representa todas as criaturas, né? Porque ela está chorando por ele. A dor que nem o Adão considerou, né? De ter rompido, né? Então, assim, é alguém que chora por ele, porque sabe da importância dele, porque só quer ele, porque ele é tudo para ela, né? Ela fala, como eu posso viver sem ti? É muito importante isso, porque, igual quando ela fala aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Ao menos diz-me como se pode fazer para estar sem ti? Como se pode viver? Isso é muito grande, porque essa consciência de que é isso mesmo que ele quer, que a pessoa não queira, não pense em viver sem ele, não queira uma vida sem ele, né? Que estar sem ele não tem vida, né? Estar sem ele não tem como ter vida, né? Justamente assim, que ele é o único motivo da vida dela. Então, essas lágrimas, essa dor é muito reparatória, porque ela está chorando que todos deveriam chorar ao se desligar da vontade de Deus, né? A dor que todos os corações deveriam estar chorando, entende? O único motivo para deixar alguém preocupado, né, deve ser esse, não perder Jesus, não ficar sem, né? Ficar sem Jesus deveria ser a maior preocupação de qualquer ser humano. E não ficar sem alguma coisa material, essas coisas, mas ficar sem ele, né? Então ela está fazendo um ato de reparação, uma conquista muito grande para ele, né? Então, assim, isso dá para ele um alívio tão grande, uma felicidade tão grande, né? Que ele fica, assim, encantado. Então, é muito bonito isso, né? Que Jesus falou na meditação. Ela tá chorando por mim. Por isso que eu não venho bravo, eu não fico nervoso, assim, com ela, né? Porque o motivo dela sou eu, entendeu? Ou vamos dizer assim, qual que é o algoz dela? É eu mesmo, né? Eu é mesmo, eu sou o motivo, né? É por mim que ela suspira, é por mim, é para mim que ela olha, né? É por mim que ela derrama lágrimas. Então, é muito grande isso, né? Ter um ser humano na Terra que não esteja mais pensando e preocupado com nada seu, que não preocupa consigo mesmo, mas só com Jesus. Aí a pergunta é, e a gente, né? Porque isso não é só com ela. Nós também somos chamados a viver da mesma forma, né? Que o motivo das nossas lágrimas, que o motivo de nossos suspiros, que o motivo da nossa vida seja Jesus, que não tenha graça para a nossa vida sem Ele. Que Ele seja o motivo, que a gente não queira uma vida sem Ele, dando vida para nossa própria vontade mais. Mas que o motivo, a razão da nossa vida seja Ele. E ficar sem Ele seja o pior para nós. Então, sobre essa pergunta, eu não vi agora, né? Mas eu estava rezando para Jesus, né? Porque eu falei assim, nossa Senhor, porque foi falado assim na meditação, mas nós também, gente, nós não temos que pensar em nós, né? Nas nossas dores, nos nossos problemas, na nossa pessoa, né? Mas o motivo tem que ser Ele, Jesus, né? Eu falei, Senhor, tem muita coisa que eu vejo que eu ainda não tô. Eu fui muito sincera com Jesus, muito sincera mesmo. Com esse trecho me deixou muito mexida, né? Porque tem coisa que eu falo, Jesus ainda dói dentro de mim. O que eu faço com isso? Eu não queria me importar com isso, né?
Porque essas coisas incomodam e distraem. E eu só quero me importar com o Senhor, mas parece que eu ainda importo comigo. Eu ainda sou pessoa que tem dificuldade de lidar com a injustiça. Eu sou a pessoa que tem dificuldade de lidar com injustiça, sabe? Injustiça me dói demais. Isso incomoda ainda dentro de mim, né? E eu fiquei muito chateada. Eu falei assim, meu Deus, né? O senhor tá falando coisas tão lindas aqui pra Luísa, né? E é o que o senhor quer dizer para cada um de nós, é o que o senhor tá formando a gente para isso, né? É a alma também que vive na vontade divina, entendeu? Mas às vezes a gente ainda fica sentindo na gente algumas coisas, não é só porque eu estava falando assim com Jesus, Jesus, se essas dores são suas, me ensina a ver em ti isso, me ensina a olhar para a luz, porque eu ainda fico amarga, eu ainda fico chateada, eu fico aborrecida. Eu fico evitando situações, né, para justamente não provocar, não brigar, não xingar, né? Então eu fico me escondendo às vezes mesmo para evitar situações, porque eu vejo naquele ponto ainda aperto o botão ali, eu fico irada. Então às vezes eu tenho que evitar situações, né? Por uma caridade. Eu vejo que cortar certas coisas e evitar ver é uma caridade. Para me aguentar. Eu não sei se é por causa da gravidez também. Os médicos estavam falando no curso que eu participei que a gente vai sentir muitas coisas que é normal do hormônio, que a gente vai ficar aborrecida, pode ter ranço até de pessoas, sem querer, sem ser uma coisa de maldade. Ele falou assim que é comum, por causa dos hormônios, das alterações que acontecem, você ter. E eu preciso aceitar a natureza também, eu preciso aceitar essa realidade. Entendeu? Mas às vezes eu ainda fico pensando no que a pessoa falou, pensando naquela realidade, chateada. Eu fico, poxa vida, por que a pessoa é injusta? Por que a pessoa não disse a verdade? Por que a pessoa não defendeu? Ela sabe a verdade, por que ela não é capaz de ver o bem? Só vê o mal, o mal, o mal, o que é isso, né? Então eu ainda fico nessa angústia, né? E eu tava falando para Jesus, eu também aceito se eu ainda tenho essa dificuldade. Eu te oferto, mas me ensina a ver isso em ti. Me ajude a não ficar em mim mesma nesses momentos, não ficar eu sentindo aquilo em mim, pensando em mim, mas me mostra o sentido disso no Senhor, para que eu possa reverter isso para sua glória, para te reparar, não para ficar em mim, presa nisso, né? Então é complicado. É, eu estou evitando muito o contato com a minha sogra. E ela, né? Eu estou evitando por uma caridade, entendeu? Para mim não faltar com a caridade, porque tá difícil, sabe? A pessoa não se compadece da gente grávida. É muito complicado, sabe? E uma situação tão boba, né? Que podia ser resolvida com a verdade. E um tio de um aluno aqui veio buscar. Deixa eu explicar direito, né? A cabeça não tá muito boa. Um aluno meu, ele chegou para mim falando assim: um, o meu tio que vai me buscar hoje vai me levar pro Jatobá. O Jatobá é outro bairro aqui. Aí eu falei assim: sua mãe não me disse nada. Eu não posso entregar um aluno que eu não conheço esse tio e sair entregando a mão de qualquer um. Eu falei: não posso, eu só conheço sua mãe e sua avó, que são as pessoas que te buscam. Eu não posso, né, deixar você com esse tio. Mas meu tio vai me levar, ele tem horário para chegar lá e vai pegar eu aqui e vai me levar pro Jatobá. Eu falei: não. E já tava no horário de ir embora, né? Então ele me falou muito em cima da hora e eu não fiquei assim tão acreditando no que ele tava falando, não, né? Porque eu achei uma conversa meio estranha, assim, sabe? Na hora, assim, me falar em cima da hora e a mãe dele não me falou nada. Então eu falei: não, vamos embora que eu mesmo deixo você lá na sua casa. Aí depois você resolve com esse tio seu, né? Ele vai lá e te pega lá, porque vê lá com a sua mãe, porque a sua mãe não me disse nada. Então, na hora eu nem pensei, não. Já estava no horário de ir embora. Eu tenho horário para deixar os outros alunos. Só sair com eles para deixar o menino em casa.
No caminho eu fiquei pensando, Senhor, será que vai aparecer alguém lá em casa? Será que realmente esse tio vai vir? Será que isso não é fantasia do menino? Será que... Porque a mãe me falaria, né? Achei esquisito demais, porque quem busca é a avó ou a irmã. E não tem nada de tio que vai pegar e levar para outro lugar, não. O menino tinha escola depois. Eu achei muito esquisito aquilo ali. Falei, não vou entregar nas mãos de ninguém que eu não conheço, né? Então, nessa altura, eu saí com todos eles. Eu tinha horário para deixar, deixei o que eu tinha que deixar e levei o menino lá. Quando eu voltei, esse tio, que na verdade era uma pessoa bem mais velha, mas eles chamam de tio, ele estava com outro irmão desse menino e realmente ele estava no portão, ele estava lá. E eu não sei o que aconteceu antes de eu chegar, eu só sei que é minha sogra que estava no portão. Eu achei estranho também, porque não é ela que atende pessoas no portão, é sempre meu sogro, outras pessoas, meus cunhados. Nunca é ela que vai até o portão atender ninguém, né? Então eu achei estranho ela estar ali no portão, assim, tudo. Aí eles apontaram para mim, ela vindo, ó, olha lá ela. Aí eu falei, vixe, será que deu alguma coisa, né? Aí o homem. Só que se o homem estava bravo, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que quando ele olhou para mim, ele se compadeceu completamente de mim, porque ele viu eu grávida, andando, levando o menino mora perto. Ele falou, que dó, ô dó, tadinha. Ela levou o menino lá, nossa. Ela levou o menino até a casa. Então, se ele estava bravo, eu nem sabia, porque quando ele me viu, ele mudou totalmente. Parecia que ele ficou até sem graça quando ele me viu. E eu fui expliquei pra ele porque que eu não liberei com outra pessoa, né? E expliquei pra ele, agora eu tô te vendo, agora sim eu tô sabendo direitinho, então tá bom. Mas ele não ficou chateado comigo, ele mudou totalmente. Ainda mais quando ele viu grávida, ele ficou insatisfeito por eu ter levado o menino, né? Então ele conversei de boa e resolvi com o moço na maior tranquilidade. Mas o problema não foi isso. O problema é que quando eu cheguei e entrei em casa, a primeira coisa que minha sogra veio me falar meu arroz queimou. Por causa que teve que ir lá no portão, mas eu não sei por que que ela foi, ela não precisava ir. Tem muita gente que vai e faz isso, que atende pra mim. Então eu não sei por que que ela foi, né? Eu só sei que quando eu vi no meu celular tinha um monte de ligação. Aí ela foi e falou: "Ah, o moço estava bravo porque ele perguntou aonde que você estava, cadê o menino? Por que que liberou o menino sem nenhum responsável?" E eu falei com ela que eu não vi você, que eu não vi ninguém, não sabia. Eu achei aquilo meio esquisito, porque todo mundo sabe o que eu faço aqui, todo mundo sabe que dá o horário e eu saio e deixo os meninos em casa. Todo mundo sabe que quando eu não tô aqui é porque eu tô levando os meninos para casa. Eles já estão cansados de saber que eu não libero criança sozinha. Nunca fiz isso. Então eu não sei se o fato dela ligar para mim, dela falar onde eu não sabe onde eu tô, deixou-me mais nervoso, entendeu? Porque ela disse que estava nervoso, falando que eu fui irresponsável, né? Porque eu liberei uma criança sozinha. E ela não me defendeu, ela não disse o que ela sabe. Ela em nenhum momento disse, não, a Ruth não faz isso, ela deixa os meninos em casa. Se ela não tá aqui, certamente ela levou. Não teve nenhuma defesa, ao contrário, né? Entendeu? Ela só se tirou o corpo fora. Eu não sei de nada, eu não vi nada e tal. E eu só sei que quando o homem me viu, ele ficou sem graça. Porque certamente ele ficou muito bravo, né? Então, assim, eu fiquei assim, Jesus amado, mas como que aqueles que nos conhecem, que sabem da nossa conduta, não são capazes de dar um testemunho verdadeiro, sabe? De até tranquilizar aquela pessoa, falando, não, calma, ela volta, ela sempre deixa os meninos ali, estão cansados de saber que eu faço isso. Estão cansados de me ver saindo com essas crianças no horário que termina a aula. Então não é uma novidade, né? Eu fiquei muito aborrecida com isso, eu fiquei chateada com isso, sabe? Com a falta de reconhecimento. E não é só isso, não. Se eu fosse contar aqui, são muitas situações, entendeu? Que a gente é sempre vista como. Tem hora que eu tenho que mostrar os frutos para a pessoa, sabe? Que chega uma hora que eu tenho que mostrar os frutos para as pessoas, porque eu estava falando da gravidez, né? E aí, eu falo, nossa, parece que a Sara ela tem o horário dela, o horário que ela chuta, o horário que ela mexe, o horário que acorda. E falando da minha gravidez para ela, aí ela falou assim, vai puxar a mãe, vai acordar tarde. Uma mentira cabeluda, que eu falei assim, gente, não tem lógica coisa dessa. Sabe? Como se eu fosse preguiçosa, sabe? Como que eu acordo tarde se eu dou aula cedo?
entendeu? Aí eu virei para ela e falei assim, não, eu não acordo tarde. Falei com ela mesmo, eu levanto tal hora, o que que eu faço? Faço isso, depois pego e passo a roupa do meu marido, faço o café para ele, faço isso. Falei com ela, entendeu? Mas é coisa que ela sabe, é coisa que ela sabe, insiste em pensar errado. Então eu fico nervosa com essas coisas, né? Eu fico nervosa com essas realidades. Eu tenho que ficar engolindo muita coisa, muita coisa. E assim, ultimamente eu não tô com paciência, então eu não sei se é também do hormônio, eu não tô tendo paciência com isso. Então, para mim evitar, eu corro, eu evito contato, eu evito conversar muito, eu evito situações, o tanto que eu posso evitar, entendeu? E eu fico amarrada, né? Porque meu marido virou para mim e falou assim: não fala nada pra mãe, porque senão vai ficar semanas escondida no quarto. Não fala nada, não fala nada. Então eu fico assim, amarrada, né? Uma situação totalmente amarrada, entendeu? E assim, aí eu fico falando com Jesus, Jesus, isso me aborrece ainda. Por que que isso me deixou triste quando eu estava ouvindo o trecho de hoje? É porque não é uma coisa que eu ainda consigo levar de um jeito assim, na esportiva, ou de um jeito assim de nem importar. Aquilo fica na minha cabeça, né? Aquilo fica doendo ainda. Eu fico sentindo aquela dor, né? E eu fico ainda com aquilo, né? Não é uma coisa que para mim é indiferente, né? E Jesus já falou, né? Se eu permito você passar por isso até você compreender, que é para você ficar comigo, trazer esse nervosismo para mim. Eu tô fazendo isso, eu tô trazendo para ele esse nervosismo. Assim, eu tô buscando nele isso. Mas aí quando eu vejo esse trecho hoje, assim, da Luísa, ela só tá preocupada com Jesus, né? E essa pergunta foi para todos nós, essa pergunta. Então, então eu vejo assim que isso ainda me ocupa, né? Ocupa meu coração ainda, né? E eu rezei hoje pedindo a Jesus essa graça, né? De me ajudar a não pensar em mim. E depois que eu rezei, começou a acontecer coisas. E aí eu já lembrei do trecho e falei, opa, são situações para pôr em prática, né? O que eu tô lendo. Então não vou pensar em mim, eu não vou ficar chateada com nada, não vou arrumar confusão com nada, vou aceitar, né? Então, assim, são situações, né, que vem e aí vem de novo a minha sogra com as coisinhas dela e eu fui, ignorei e falei, não vou ficar pensando nisso, não vou, entendeu? Então, é uma luta. Não é uma coisa assim que eu pode dizer assim para mim, já tô totalmente é natural para mim, dócil, eu sou totalmente diferente, não tá assim. Porque injustiça é apertar o botão que me deixa irada. Injustiça me deixa irada. A pessoa não dizer a verdade me deixa irada. É difícil, entendeu? Aí eu fico pensando qual o sentido disso no Senhor para mim não ficar em mim. Para mim não ficar vendo a minha pessoa naquela situação, ver a sua, porque a sua dor, porque o Senhor falou que o que as criaturas fazem com a gente, elas fazem com o Senhor. Então, nós estamos assistindo as suas dores, eu estou vivendo as suas dores, então eu preciso ver o sentido no Senhor, porque senão eu não faço companhia para o Senhor, né? Não fico com o Senhor nessas realidades, porque eu não vou sentir a pena da Luísa, como ela sentiu. A gente vai sentir de outras formas, às vezes é os sentimentos das criaturas, às vezes é o que acontecer com a gente, os acontecimentos que vão vir, e a gente precisa não ver a gente nessa situação e aprender a ver Ele. Aprender a ver que é um sofrimento que o próprio Jesus está te proporcionando para um bem, para que você faça companhia para Ele. E se você pensa em você na hora, você não faz companhia para Ele. Entendeu? Se você pensa assim, isso não podia ter acontecido, não podia ter sido desse jeito, você não faz companhia para Ele, né? Então, como Jesus, Ele não vai aparecer para mim, como aqui para Luísa, com os espinhos na cabeça para me tirar os espinhos da cabeça dele e pôr na minha. Não é assim. Mas ele se apresenta com seus espinhos através de várias circunstâncias, trazendo os pensamentos das criaturas, porque os espinhos são por causa dos pensamentos das criaturas contrários a Deus, né? Então ele vai trazer os pensamentos das criaturas e pode me permitir sentir
os sentimentos das criaturas, o que elas sentem, né? E isso tudo é para encontrar um sentido nele, é para ofertar nele, é para pensar nele, não em mim mesma. Porque se eu pensar em mim mesma, eu vou querer me defender, eu vou querer ligar para o meu marido e falar o que está acontecendo. Eu vou querer contar para um, contar para outro, pedir ajuda de um, pedir para ajuda de outro, né? E eu vou ficar ali pensando aquilo o tempo todo, remoendo. É isso que eu não quero. Eu não quero isso, né? Eu não quero. é, não é o adultério só assim, ai, pensando no que o marido faz. Não é só o marido, é qualquer pessoa. É ficar ocupado com qualquer criatura, né? É ficar ocupado com qualquer pessoa. É colocar nossos sentimentos também no lugar. É entender que é sentimento de Jesus, mas é vendo a luz. O que que Jesus está me mostrando com aquilo? É isso que eu preciso aprender, porque às vezes eu ainda falo com vocês sinceramente. Tem coisas que ainda eu preciso evitar. Situações que eu preciso evitar, porque dói, eu tenho que engolir, eu tenho que rezar, eu tenho que ficar ali com Jesus, mas engolindo, engolindo, entendeu? Com vontade de abrir a boca e cuspir fogo, né? E engolindo aquilo ali, vamos dizer assim, né? Situações que eu ainda sinto e eu preciso aceitar ainda que eu sinto isso também. Aceitar o processo, né? Aceitar o que eu estou vivendo também. Aceitar, entendeu? Porque ainda sinto essas coisas, ainda sinto coisas em relação também ao meu marido. Ainda sinto, não vou mentir não, não vou mentir não, é uma luta. Porque eu fico lembrando sempre do que Jesus falou e o pensamento do que ele falou é o que me segura, né? O pensamento do que ele falou é um certo medo de ofender Jesus muito grande, né? Um sentimento de voltar àquela realidade que ele já disse, né? Para mim não ficar com as criaturas, né? Com aquilo que ele falou do adultério. Mas é difícil, tem hora que eu fico assim, meu Deus do céu, me segura. Então eu tenho que fico evitando situações, porque eu sei também, me conheço, sabe o autodomínio? E saber onde você não pode ir ainda, que você não tá ainda com aquela liberdade, né? Então eu fico tentando me segurar, entendeu? Então essas coisas doem, e os hormônios meus estão à flor da pele, eu preciso aceitar minha natureza também, aceitar tudo que eu tô vivendo. Os hormônios estão à flor da pele, né? Então, eu não tô com aquela paciência, não tô. Com as pessoas não parece. Quem me vê me acha super dócil. Eu não desconto em ninguém. Eu fico sofrendo tudo dentro de mim. Não desconto em ninguém, sabe? Eu fico sofrendo tudo dentro de mim. Aí eu vou para Jesus. Falar tudo que eu tô sentindo, né? Falar que eu tô nervosa, falar que eu fico triste pra pessoa, porque por mais que a gente viva numa ordem, a pessoa só vê desordem na gente. É difícil. Você fala assim, nossa senhora, ainda bem que na santidade humana que o povo é que dá o testemunho do que a outra é santo, porque se eu for depender do povo, eu tenho que ficar com o que Jesus fala. Porque tem gente que questiona a minha cara, se eu tô com a cara séria, tanta coisa, né? Tantas realidades, a gente tem que esquecer da gente em todo sentido, em tudo isso, né? Então, é a verdade, a gente tem que ser sincero e verdadeiro, né? Então essa pergunta aqui é muito importante. E eu rezei hoje pedindo não só para mim, para todos nós, essa graça, né? Firmar nisso. Se já está vivendo assim, firmar nisso. Aquilo que não está conseguindo, pedir a Jesus a graça de conseguir, né? E o que significa Jesus vir, mas sofrendo muito? O que Jesus quer com esse vir tão ferido? Eu achei muito interessante quando Jesus chega tão ferido para ela, depois dela já está também, ele já está assim, sendo consolado através da dor que ela está sentindo de sentir a falta dele, de chamar por ele e de querer só ele. Mas aí ele vê mais ferido ainda, como se ele aproveitasse mais ainda. Fiquei pensando assim, né? No exagero, né? De caprichar, né? Naquela reparação, meu Deus. De conseguir o máximo com aquela criatura, né? E quando ele chega também ferido, é uma forma dela não ficar nela mesma. E pensar nele, é uma forma de você colocar no lugar de Jesus. Porque a Luísa falou assim, deixa eu ver aqui onde que ela falou. Deixa eu ver onde que ela falou.
não, ao ocupar-me das penas de Jesus, esqueci um pouco das minhas. E assim comecei por sua cabeça, né? Que foi consolar ele, vendo ele tão ferido. Então, ao ocupar-me das penas de Jesus, esqueci um pouco das minhas. Isso é tudo, entende? Que é justamente, né, é uma forma que ele faz também de nos prender, assim, sabe? Para a gente não ficar em nós mesmos. Tirar a pessoa dela mesma, né? Tirar ela daquele sentimento de olhar para a pena que está sofrendo, né? Mas ele aparece para ensinar para ela que ela é toda para ele, né? E que ela deve se ocupar dele, do que ele tem a dizer, né? Das penas dele. Não é diferente do que foi para Luísa para nós. É a mesma coisa. Então, como nós nos ocupamos de Jesus, meditando o livro do céu, ouvindo a palavra dele, se preocupando com as penas dele, não pensando em nós, que às vezes, se ocupar com as penas dele, ele traz um vídeo muito forte para a gente ver. E a gente não pode pensar em nós, ai, que repugnância de ver esse conteúdo. Ai, eu não gosto de saber sobre isso, né? Ai, eu sinto que se eu ver essas coisas eu tô fazendo a impureza, sei lá. Não existe isso mais, você não existe, né? Então é esse se colocar, né? Isso é único, gente, na Terra, onde Jesus consegue pessoas que ficam ocupadas falando dele, ocupadas, preocupadas com as dores dele, ocupadas, preocupadas com as preocupações dele. A maioria está ocupada demais consigo mesma, ocupada demais com a sua vida, entendeu? E aí a gente fica assim, se sentindo angustiado, sem luz, né? Sem luz a gente se sente angustiado. Eu quero ver Jesus nessa situação, eu quero ver nessa. Não quero mais ter vida própria para interpretar as coisas do meu jeito. Eu não quero pôr eu em nenhuma situação. Então a gente fica no mesmo jeito, não vai colocar no mesmo barco, né? Então é muito grande isso. Então a mesma coisa eu sempre aprendi isso aqui no grupo. E eu no início eu ficava irritada até a ficha cair que o que importa é Jesus e não eu. Como que Jesus fazia isso? Porque é ele que provoca isso. Ele que provoca isso, como ele está fazendo aqui com a Luísa. Porque quando eu ficava angustiada, seja porque Jesus chamou minha atenção, seja por alguma realidade que eu fiz errado, nem lembro agora uma assim, situação em si, vem muitas, né? Mas todas as vezes que acontecia isso e que eu queria me fechar, e que eu queria ficar sem falar no WhatsApp, sem falar no grupo, sem participar, que eu queria dar tipo um tempo, o que eu queria ficar em mim mesma. Eu tô amarga, eu tô chateada, eu não gostei do vídeo que eu vi, doeu demais. Aquelas verdades eu não estava preparada para ouvir, doeu demais aquilo que Jesus falou, fiquei aniquilada, fiquei destruída, quero ficar na minha, sei lá. Toda vez que eu tinha isso, no dia seguinte, Jesus estava enchendo o grupo de luzes. A vida estava seguindo, aí eu ficava assim, poxa, não importa eu mesmo. Porque eu tinha aquela visão assim, né? Se eu ficar triste, chateada e quieta, o grupo também para, né? Aí, né, principalmente na pessoa da Aline, tá? Ela vai vir atrás de mim, né? E vai ficar triste também porque eu não tô falando nada e certamente vai vir falar comigo. E no outro dia, de manhã cedo, eu já tava lá cheia das luzes e feliz e pondo carinhas felizes, figurinha. Olha o que Jesus disse. E comentando uma outra coisa, e aí aquilo me deixava assim com incógnita na cabeça. Mas como assim? Será que ela esqueceu aquelas coisas fortes que ela me disse naquele outro dia? Que Jesus falou através dela? Será que ela esqueceu de tudo isso? Ela não tá pensando que eu tô aqui nervosa, chateada? Ela não tá pensando nisso, né? Eu tô aqui chateada, sofrendo aqui, né? Privada, vamos dizer assim, me sentindo privada também. E ela não, eu pensei que o grupo ia ficar meio parado, triste, né? Que olha as besteiras, porque a gente é caprichoso, a gente é problemático, Jesus nos conhece. E a Luísa também era meio caprichosa em algumas coisas que Jesus foi moldando ela, né? E aí vai, o foco todo era quem? É Jesus, gente. Para mostrar que você não existe. Não se trata de você, se trata dele.
Então eu tava lá bombando um assunto, e eu ficava olhando de rabo de olho, ainda resistente de querer falar alguma coisa, de querer fazer um comentário, porque eu ficava com, sabe aquelas crianças birrentas, né? Que não quer dar o braço a torcer, né? E aí eu ficava ainda naquela birra, e aí as coisas continuam assim, meu Deus, se eu parar, vai continuar, eu não sou, não é eu. Então, tipo assim, mostrando pra mim assim, não se trata de você, se trata de mim, entendeu? Então eu ficava uma incógnita assim, e depois, ao mesmo tempo falando, nossa, então é isso, olha só, eu também devia estar lá feliz, comentando igual todo mundo tá feliz falando, e eu tô aqui amargurada, fazendo pirraça. O mundo as coisas vão continuar andando, entendeu? As coisas vão continuar andando, Jesus vai continuar, né? Porque se trata dele, né? Então ele tá mostrando para mim que eu não sou importante, assim, que eu não sou isso que eu tô pensando que eu não sou nada. Então era uma forma que Jesus trabalha, provoca, é uma forma dele de provocar a gente a esquecer de nós mesmos e colocar nele, porque ao mesmo tempo eu não aguentava, né? Toda hora eu ficava olhando porque eu queria saber o que estava falando, entendeu? Por mais que eu ainda tava com aquela pirraça, ao mesmo tempo eu ficava assim, agoniada de ver aquele monte de mensagem, falando, nossa, tem muita coisa acontecendo. E eu via todo mundo feliz, alegre, como se. Aí, é que eu falava assim, parece que eu não existo, Jesus. A ficha ainda não caía, né? Parece que eu não existo, Jesus, eu não existo, eu não existo. Às vezes a gente, na santidade humana, está acostumado com as pessoas vindo nos acudir, né? As pessoas vêm todo mundo atrás de nós, querendo nos consolar, nos confortar. Ai, vamos lá ver o que está acontecendo com ela, vamos puxar ela, vamos chamar ela, vamos. Para tudo por causa da pessoa, né? E na Divina Vontade a gente vê que não é assim. Então eu fui aprendendo na prática a observar o jeito de Jesus agir aqui no grupo e comigo na minha vida, com essas realidades. E aí eu fui percebendo que eu tinha que tirar o foco de mim, porque senão eu ia ficar chupando o dedo, perdendo as luzes, porque eu ia ficar lá chorando. E eu ficar chorando e o grupo bombando de luz e eu besta lá sem comer. Porque naquela criança que tranca no quarto e a comida tá lá na mesa, as pessoas estão indo comer. Ah, eu não vou não, só saio desse quarto aqui se alguém vier me buscar e falar comigo, né? Tá fazendo aquela birra, deixando de aproveitar, né? É aquele alimento maravilhoso ali na mesa, por uma birra, né? Então eu fui aprendendo a esquecer de mim dessa forma, a esquecer e voltando aos áudios, voltando ao que Jesus falou, ouvindo o que Jesus falou de novo, ouvindo de novo a instrução que Jesus me deu, meditando, para ficar com a luz. Então aquilo começava a parar de doer. À medida que eu meditava, a Jesus já respondendo, né? À medida que eu meditava, eu parava de doer. Era dor demais enquanto eu estava sentindo aquilo muito forte, porque eu estava muito em mim mesma. Mas à medida que eu me colocava em pensar no que Jesus estava falando, em ficar no conhecimento, e à medida que eu ficava ali voltando àquela luz que ele deu, voltando àquela instrução que ele deu, meditando, e à medida que eu fazia esse exercício, aquelas dores iam desaparecendo, né? Ia desaparecendo aquilo que me causava dor e eu ficava com a luz, em vez de ficar amargurada. E aí eu tinha que fazer esse exercício de morte, de renúncia, né, de mim mesma, de voltar de novo. Deixa eu ouvir de novo. Aquela hora eu ouvi, mas eu não, me pegou de surpresa aquilo que Jesus falou, mas deixa eu ouvir de novo, deixa eu ouvir de novo. Eu tinha que ficar. Eu fazia isso trocentas vezes. Eu ficava ouvindo o áudio tudo de novo, e várias vezes, até perceber, meu Deus, que luz que Jesus está me dando aqui. Eu estou presa na correção, eu estou presa achando que ele falou de um tom muito forte comigo, que foi duro comigo, e tô perdendo luzes e luzes que ele tá dando, né? E aí eu começava a ficar na luz, mas não foi uma coisa que eu entendi fácil, né? Foi uma coisa que eu precisei na prática e aprendendo isso, né? Então, assim, então é o segredo. É o segredo da gente não pensar em nós mesmos, de morrer para nós mesmos. É o segredo e é o que repara ele, é o que consola ele, né? Então, assim, é você ficar no que ele disse, é você ficar no que ele fala, é você fazer companhia para ele, é você viver dos interesses divinos, entendeu? Das coisas dele, entendeu? Mesmo se for algo que se trata da nossa vida, é em direção a responder a ele.
É a direção de que a vontade divina dele seja honrada naquela situação. Essa que precisa ser a intenção diante de qualquer situação. Não de querer o livro do céu para resolver para você a sua vida. Não de achar que o livro do céu é um livro de autoajuda para você levar aquilo para sua vida e ver como você pode viver melhor no seu casamento, na sua vida, no seu convívio e transformar isso aqui só num devocionário, transformar isso aqui só numa autoajuda, transformar isso aqui só num. Jesus não está sendo coach aqui. Ele não está vindo aqui para ser o seu coach pessoal. Não. Ele é seu Deus, né? Ele está vindo para reinar. E para ele reinar, o humano precisa se calar, o humano precisa se render, ou todo joelho se dobre, né? Então, precisa se dobrar, precisa. Então, ele tem as suas estratégias para isso, porque quando ele traz os sofrimentos dele, parece que a gente fica até sem graça de falar da gente assim, né? Quando ele traz as coisas dele, né? Então, assim, quebra, parece que não é interessante demais o que acontece com a pessoa, entendeu? Porque ela tá assim, Jesus não vem, eu tô triste e tal. Aí quando eu vi Jesus tão machucado, as dores da gente não é nada. As nossas penas não são nada. Quando a gente vê as preocupações divinas, a gente fala, nossa, eu tô preocupada com essa coisinha tão boba. Eu tô sofrendo por uma coisa tão boba. Entendeu? Os problemas de Jesus são muito maiores, universais, não é egoísta, não é individual, não é uma coisa voltada só para a pessoa, né? Então as coisas dele, a forma que ele fala, é tão mais importante, né? Então é isso que eu fui aprendendo. Eu vi isso muito na prática, no grupo mesmo. Ver, nossa, o que Jesus está fazendo é tão mais importante do que é, eu ficar ali no meu assunto, né? Naquilo que está me deixando chateada e achar que o grupo tinha que estar discutindo o meu assunto, né? Não. Então são coisas que vai matando dentro de nós. E ele faz de várias formas. Eu já vi muito essas provocações de Jesus, vamos dizer assim, essa forma dele de trabalhar. E é maravilhoso. É maravilhoso, né? Então, assim, parece que ele tá desfazendo da gente, entendeu? Mas ele não tá te despedindo. Ele não tá te dizendo, vai embora, vaza. Não. Ele tá te ensinando isso para que você faça isso. Para que você veja, nossa, o que eu tô sentindo não é tanto assim. O que eu tô, o que aconteceu, eu tô fazendo a tempestade de copo d'água, né? Tô fazendo a tempestade de copo d'água. Eu tô chorando de barriga cheia, né? E Jesus aqui está vivo aqui, para ser derramado aqui para mim, né? Está aqui vivo, presente. E eu estou em mim, nas minhas dores. Então, é uma forma. Ele está ensinando você a não dar valor para as ninharias, que são suas coisinhas, né? E ficar com aquilo que é essencial. Então, é uma forma. Não é uma mensagem assim. Você é uma porcaria, não. Igual quando Jesus falou para Cananeia. É Cananeia, eu acho, né? Que ele não daria assim os cachorrinhos a comida dos filhos. Era uma provocação. Ele não estava dizendo que ela é um cachorro e que ela deve ir embora. É uma provocação para convidá-la a querer ser filha, a não querer migalhas, mas vir para o banquete, vir para a comida, vir a receber diretamente. E não ficar com migalhas, mas ser digna daquele pão, tipo assim, ser filha para receber aquele pão também, né? Participar daquela comunhão. Então, era uma provocação que ele estava fazendo. Então, ele faz isso com a gente também. Quando ele mostra assim, você não é importante, eu vou continuar falando, derramando luz, se você quiser ficar aí calada, você que vai chupar dedo, é uma forma de dizer assim, sai disso. Olha o tanto de coisa boa aqui. E você está aí fazendo birra? Isso. Eu não estou dando atenção para isso porque não é para dar atenção para isso. Eu estou dando atenção para esses assuntos aqui porque é para você ficar nesse assunto. Então, são formas de nos purificar, são formas de nos educar, são formas de nos ensinar a ter os mesmos pensamentos dele, a dar valor para aquilo que ele dá valor. E a desconsiderar aquilo que realmente tem que ser desconsiderado, que não presta, que é ninharia, que é uma gotinha, que é uma coisa assim. Entendeu? Então é muito interessante como Jesus nos forma, né? Muito interessante mesmo o trabalho de Jesus. É maravilhoso. Então tem que agradecer muito, né? Então, como que Jesus sente, né, prazer pela alma sofrer por causa dele? Como que Luiz é objeto de agrado a Jesus? Então, isso é uma conquista, né?
Imagina assim também, eu tava pensando assim também na dor da vontade divina, entendeu? Sofrendo aquela ruptura que aconteceu na queda, sem poder falar com ninguém, solitária. Porque se não é reconhecida, é solitária. Está agindo em tudo, está viva, mas fica solitária na criatura porque nenhum ser humano vendo ela, reconhecendo ela, ela podendo, ele poder falar do seu amor, das suas intenções, ele poder desabafar, ele e ter alguém que queira ouvir ele. Então imagina agora ter uma alma que queira ele, que só pensa nele, entendeu? Que ele é o único motivo da vida dela, entendeu? É o único motivo que tudo o que ela chora, chora em direção a ele. Que ele é o motivo daquelas lágrimas, daquela preocupação, né? Entendeu? Como se toda a energia vital dela girasse em torno disso, né? Então é muito grande. Então ele sente uma reparação poderosa, porque é, precisava ser uma criatura redimida, precisa ter uma correspondência do homem diante de tanto amor, diante de Jesus, da entrega que Jesus fez. E tem uma criatura representando todas, porque são atos universais que ela está fazendo isso em nome de todos, entendeu? Que muitos falaram, a solução da minha vida, eu não posso ficar sem dinheiro. Ai, a solução da minha vida é esse homem, é essa mulher. Ai, o grande desejo do que eu almejo é aquela viagem, sei lá, cada um com o pensamento, e Deus vendo o pensamento de cada criatura um mais distorcido que o outro. E tem uma criatura que ele conquistou. É o próprio amor dele nelas, chamando por ele, né? É muito grande isso. Então, dá um prazer, dá uma felicidade, né? Dá uma consolação enorme para ele, que Nossa Senhora também participa, né? Sente também. Então, é muito grande isso. É muito bonito isso, né? Então, ele fala: você é objeto do meu agrado. É muito grande, entendeu? Porque ele é tudo. Ele sente assim: nossa, eu sou tudo para ela. Ela não quer mais nada, a não ser eu. Sou tudo para ela. Ela não quer mais nada. Sem eu significa para ela morte, não ter vida. Entende? Ela não vê como agir sem eu. Ela não vê sentido, nem, ela não vê. Entendeu? Então isso é muito grande. Isso também em todos os atos que nós vamos fazer. Isso em todos os atos que nós vamos fazer. Ver que só realmente em Jesus aquilo tem sentido, senão não tem graça fazer nada. A nossa vida de ordem, mesmo a nossa vida, parece que é cansativa. Ela só tem sentido porque Ele quer assim. É Ele que nos deu essa vida. E a gente faz para agradar Ele, mas Ele é o único motivo. Então, qualquer situação que nos acontecer também, porque as circunstâncias é a divina vontade. Mas a nossa preocupação naquelas circunstâncias, se aquilo nos causar alguma dor, alguma preocupação, qualquer situação que nós vivemos, o motivo da gente se preocupar com aquilo precisa ser a vontade dele, mais nada. Não a nossa pessoa ali, né? Mas a preocupação com ele ser o motivo disso, de qualquer ato que nós façamos, de qualquer realidade, né? O motivo ser ele naquilo, entendeu? E tudo que nós fazemos, a gente não sente assim, ai, de ter vida própria para fazer as coisas, né? Sente assim que é, é ele que dá a vida, a vida é ele, é por causa dele, é ele que nos move. É Jesus, é Jesus. Sem Jesus eu não posso me mover, eu não posso ter vida própria, eu não tenho vida sem Jesus. Então, eu senti assim que ele é o motivo de tudo, entendeu? Que ele é o motivo de tudo que nós fazemos, entendeu? Porque não está falando só para Luiz, é que é outras almas assim, amantes dele, né? Que largam as suas preocupações, ocupações, porque não é que você não vai trabalhar, mas assim,
É ocupações da sua mente, ficar mantendo a sua mente presa nas coisas, né? Ocupada, né? Pensando e presa a situações, mas e não te ver livre e aberta para ele falar, não. Então, as coisas todas você precisa olhar vendo ele, aprendendo a ver ele. Se você não vê ele, não tem sentido, entendeu? Nenhuma situação, né? Nenhuma situação. Só ele ser o sentido disso. Não sei se eu estou sabendo explicar, mas é isso, né? Amém?